E aí, comentadores, sejam muito bem-vindos ao canal Comentadores Esporte Clube. E hoje a gente tem muita notícia aí dos 4 grandes de São Paulo. Tem coisa pra caramba. Fica aí com a gente que você não vai se arrepender. Mas antes aí, pessoal, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe aí os nossos vídeos, né? Deixe aí seus comentários, ative o sininho, dá aquela força no canal aí para ajudar a gente a crescer e trazer aí notícias para vocês todos os dias. Tem o Comentadores Debate também. Vem com a gente aí para seguir nessa empreitada aí, beleza? Bom, vamos começar as notícias de hoje com o Palmeiras, tá? O Palmeiras enfrenta hoje o América Mineiro, né? Lá no estádio de Independência, às 20 horas. O jogo é válido pela essa rodada aí, 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? E o Abel Ferreira já pode utilizar aí os dois centroavantes que o Palmeiras contratou, né? O Lopes e o Merentiel, né? A gente não sabe ainda qual que ele vai usar, até mesmo porque o Rony está contundido. Então, o Abel Ferreira já pode utilizar aí os seus dois centroavantes que ele vem pedindo aí há muito tempo, tá? Quem tá fora aí do time do Palmeiras? Piquerez, Jailson, Jorge, Rafael Navarro e o Rony, tá? Todos eles por lesões. Quem tá pendurado é Marcos Rocha, Murilo, Gabriel Menino, Piquerez, Rony, Abel Ferreira, sempre ele, e também sempre eles, né? João Martins e Vitor Castanheira aí, seus auxiliares técnicos, tá? A provável escalação do Palmeiras vai ser com Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Vanderlan, que é o moleque da base aí da lateral esquerda. No meio-campo, Danilo, Zé Rafael, Rafael Veiga e Gustavo Scarpa. Na frente, Dudu e Merentiel ou Lopes, né? A gente não sabe ainda. Provavelmente o Scarpa fará ali o lado esquerdo do ataque do Palmeiras. A arbitragem é o Braulo da Silva Machado, com seus assistentes aí, o Kleber Lúcio Gil e o Alex dos Santos. E quem vai comandar o VAR é o Rodrigo D'Alonso Ferreira, tá? Todos eles de Santa Catarina. Então aí o Palmeiras enfrentará aí o América, né? E se perder essa partida aí o Atlético Mineiro ganhar, ele perde a liderança aí pro Atlético. Mas se empatar, ele continua aí como líder do Campeonato Brasileiro, tá? Vamos falar agora da venda do Gabriel Veron, tá? Foi confirmada a venda. O Gabriel Veron, a venda para o Porto. O Gabriel Veron já está indo para Portugal para fazer exames médicos e, se estiver tudo ok, para assinar o contrato aí com o Porto, tá? Só vamos falar um pouco aí dos valores, tá? A venda foi realizada aí por 10 milhões de euros, tá? Em torno aí de 55 milhões,4 de reais. E o Palmeiras tem 60% desse direito, tá? Só que ele negocia os outros 40% do Santa Cruz de Natal. Só que ele conversou com o time de Natal e ele acabou aí, ele vai ter 80% sobre esse valor aí dos 10 milhões de euros que o Porto vai pagar, tá? 20% vai ficar apenas para o clube de Natal. Negócios, né? Só que ainda o Palmeiras, né, e esses 80% aí gira em torno aí em valor de reais, né? 44,4 milhões de reais para o Palmeiras. E ainda o Palmeiras ainda vai ficar com 10% de uma venda futura do Gabriel Veron, tá? Então aí, concretizada já a venda, Veron não faz mais parte do grupo do Palmeiras, pelo menos por enquanto, né? A tendência é que ele seja aprovado nos exames médicos, tá? Vamos falar agora do Endrick, né? O Endrick, que fez aniversário hoje, completou 16 anos de idade, maioridade, né? Para assinatura de contrato profissional. Então, assim, quando o atleta já completa 16 anos, ele pode assinar um contrato profissional com o clube que ele está atuando. Só que a FIFA permite apenas 3 anos de contrato quando o jovem assina aí com 16 anos de idade. Então o contrato aí é válido apenas por 3 anos, tá? Mas se ele completar, assim que ele completar 18 e ele quiser renovar com o Palmeiras, né, para prolongar esse contrato, ele pode prolongar esse contrato aí depois para umas 5 temporadas aí. E a multa rescisória dele
de 60 milhões de euros, que hoje gira em torno aí de 334 milhões de reais, tá? Então aí, nossos parabéns aí da Comentadores para o Endrick, pelo seu aniversário, por 16 anos, e por assinar o seu primeiro contrato profissional com o Palmeiras. Beleza? Bom, vamos mudar de assunto agora. Vamos falar agora do São Paulo, né? São Paulo jogou ontem com o Internacional no estádio do Beira-Rio, empatou em 3-3 com 2 gols de Nicão e 1 gol do Luciano, tá? São Paulo aí, o que estava fora da partida mesmo, sem 7 titulares, né? E ainda o Rogério deixou 3 jogadores considerados titulares fora da partida, que foi o Diego Costa, o Igor Gomes e o Wellington, tá? Para dar uma preservada neles aí, porque eles vinham jogando constantemente, tá? E com esse empate, o São Paulo caiu para 10º lugar com 25 pontos, muito em função aí da vitória do Santos em cima do Botafogo por 2-0, e o Santos empatou, igualou o número de pontos aí com o São Paulo, mas ele tem uma vitória a mais, então acabou indo para 9º colocado e o São Paulo caiu para 10º. O próximo jogo do São Paulo é contra o Goiás, aqui no Morumbi, às 19 horas, jogo válido aí pela última rodada do Campeonato Brasileiro do primeiro turno, tá? Então aí o Rogério já falou que vem aí com força máxima, porque precisa dessa vitória em cima do Goiás, e depois vai ter aí quase uma semana para treinar, para pegar o América Mineiro no primeiro jogo da Copa do Brasil, tá? São Paulo foi denunciado pelo STJD por causa de atos racistas que 2 torcedores tiveram aí no jogo contra o Fluminense no domingo passado, tá? O São Paulo foi denunciado no artigo 243-G, que trata da prática de ato discriminatório relacionado a preconceito em razão, entre outras coisas, de cor, né? E esse artigo aí prevê uma multa aí no segundo parágrafo, né? Prevê uma multa para o São Paulo entre R$100 e R$100 mil, tá? E também prevê com que os torcedores que fizerem esses atos podem sofrer pode sofrer uma punição e não podem não frequentar os estádios, tá? Bom, eu estou aqui para passar notícia, não para emitir opinião, mas a respeito disso eu vou emitir opinião, tá? Esses caras não têm que frequentar, se realmente, né, foi comprovado porque estão falando que um não fez gesto racista, apenas o outro, então eu vou falar de uma forma genérica, tá? Que quem fez o ato racista aí não pode mais frequentar estádio nunca mais, velho, tem que ficar banido dos estádios, tá? Então o São Paulo aí foi denunciado aí pelo STJD. São Paulo vai ir atrás aí para recorrer, para ver o que consegue aí para aliviar nas multas, tá? Jogo entre Santos e São Paulo da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro foi adiado, tá? O jogo aconteceria no dia 20 de agosto, às 16h30, lá na Vila Belmiro. Só que como o São Paulo faz o segundo jogo da Copa do Brasil contra o América no dia 18/8, o São Paulo não vai poder participar dessa partida aí, porque existe um regulamento, tem que ter 66 horas de descanso, tanto o clube quanto o atleta, tá? É o artigo 25 do Regulamento Geral das Competições, da CBF, né? O qual diz: os clubes não poderão disputar e os atletas não poderão atuar em partidas por competições coordenadas pela CBF sem observar o intervalo mínimo de 66 horas. Ou seja, como não vai ter tempo hábil, a CBF postergou o jogo do Santos contra o São Paulo para o próximo dia, para o dia 21/8, tá? Às 18 horas será esse jogo aí, o Sansão, lá na Vila Belmiro. Fechou? Vamos falar aí do Corinthians, tá? O Corinthians jogou ontem também contra o Coritiba, lá na Neoquímica Arena, venceu por 3-1, né? Teve a estreia do Yuri Alberto e teve o retorno aí dos jogadores que estavam contundidos, né? Como o Maicon, o William e o Fagner. O Fagner acabou entrando no segundo tempo, né? E com essa vitória, hoje o Corinthians está ocupando a vice-liderança aí do campeonato,
Mas se o Atlético Mineiro vencer a sua partida contra o Cuiabá hoje, ele reassume aí a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Isso se o Palmeiras também vencer, aí, se o Palmeiras somar ponto contra o América Mineiro lá na Independência, tá? E se o Atlético não vencer, o Corinthians permanecerá líder aí. E, coincidentemente, o próximo jogo do Corinthians é contra o Galo lá no Mineirão, no domingo, dia 24, às 18 horas, tá? Então aí é o famoso jogo de 6 pontos. Tá? Vamos falar aí do Renato Augusto. Renato Augusto, né, que tem aí uma lesão muscular, a lesão no músculo solear, né, que é uma parte aí, fica entre o joelho e o calcanhar. Para mim, eu imaginar como a famosa batata da perna, né? Mas aí todo mundo vem questionando quando que o Renato Augusto volta aí a atuar pelo time do Corinthians. Mas aí o fisioterapeuta, o Bruno Maziotti, desculpa, já informou que assim, essa é uma lesão que não é tipo, 2 semanas ele se recupera, 3 semanas ele se recupera e tal. Não, é uma lesão muito delicada, então eles estão aí precavidos, não vão acelerar o processo para não estourar o Renato Augusto, né? E não perder ele para o restante da temporada. Então aí o fisioterapeuta já deu aí uma segurada na emoção, porque daqui 2 semanas o Corinthians enfrenta o Flamengo pela Copa Libertadores, e a gente sabe que o Renato Augusto é uma das peças fundamentais aí desse time, né? Então aí a galera tá muito ansiosa esperando o retorno do Renato Augusto, mas sem data definida ainda. Tá? E vamos falar agora do Fausto Vera. Fausto Vera aí, como já sabe, é esse volante que o Corinthians está tentando a contratação dele, né? Só que o Corinthians ganhou um concorrente, né? Que é o Genk, lá da Bélgica, e a diretoria do Argentino Júnior, né? Já informou que as duas propostas são bem parecidas, então tá uma competição aí. Não sei se de repente o Argentino Júnior vai fazer um leilão, acho difícil, mas a gente não sabe, né? É mercado, né? Então envolve dinheiro, cada um vai puxar para o seu lado. A informação que a gente tem é que a diretoria, um dos dirigentes do Argentino Júnior vem para São Paulo para conversar aí com os dirigentes do Corinthians, tá? Mas a informação é que está muito próximo de fechar. A tendência é que realmente o Fausto Vera venha para o Corinthians e não para o Genk, né? Porque o Corinthians já vem aí tratando há muito tempo com ele, então provavelmente já tem conversas muito bem encaminhadas. Então é bem provável que essa semana ou começo da semana que vem o Corinthians consiga anunciar a contratação desse meio-campista argentino. Fechou? Vamos falar do Santos, gente. O Santos aí, ó, recebeu uma bucha que, olha, se realmente isso for concretizado, o Santos tá lascado, cara. Mas vamos por partes, como dizia Jack, né? Vamos falar um pouco aí do jogo de ontem. O Santos também jogou ontem lá na Vila Belmiro contra o Botafogo. Venceu por 2-0 com gols do Léo Batistão e do Marcos Leonardo, que completou 100 jogos ontem pela equipe do Santos. Tá? O Santos ele subiu aí para 25 pontos, como eu falei lá atrás ali na manchete de São Paulo, subiu para 25 pontos, hoje é o 9º colocado, né? E tem uma vitória a mais que o São Paulo, e o próximo jogo do Santos é no dia 24/7, às 19 horas, no domingo, contra o Fortaleza, lá no Castelão. Então, um jogo duro aí, o Fortaleza, que é o vice-lanterna do campeonato, vai vir aí com tudo para cima do Santos para tentar a vitória aí de qualquer jeito, porque vai começar o segundo turno, e se o Fortaleza ficar bobeando, vai cair para a segunda divisão. Tá? Contratações do Santos. Tá? O Santos aí está bem próximo de anunciar o Mário Fernandes, né? Que é o de 31 anos, que é um lateral direito. Ele é brasileiro, mas ele é naturalizado russo. Ele jogava lá no CSKA, jogou pela seleção da Rússia, jogou a Copa de 2018. Então, está muito próximo aí de ser anunciado, porque
o atleta suspendeu o seu contrato com o CSKA, que ia até 2024, para conseguir jogar aí por outra equipe, né? Porque a gente sabe, por causa dessa guerra aí, os times russos aí estão impedidos aí de participar de algumas competições e os caras não estão conseguindo jogar, então a FIFA liberou jogadores aí da Ucrânia e da Rússia para suspender os seus contratos e exercer aí a sua profissão. E foi o que o Mário Fernandes fez, né? Ele suspendeu o contrato aí com o CSKA e o Santos está muito próximo aí de anunciar a sua contratação. Outro jogador que pode pintar aí na Vila Belmiro, que também é um lateral direito, só que esse é bem mais novo, né, com 25 anos, é o Lucas Blondel, que é do Tigre da Argentina, e ele fez 26 partidas aí nessa temporada com 5 gols marcados. Para um lateral, para 5 gols é bastante, né? Então o Santos tá abrindo negociação para ver se consegue a contratação definitiva aí desse jogador, desse lateral direito, tá? Que também está muito próximo. Outro jogador que o Santos está interessado, mas esse aí já é bem mais difícil, não é uma coisa que está bem próximo, é o meio-campista aí, o colombiano Juan Quintero, né, de 29 anos, que joga aí, tá jogando pelo River Plate e é da seleção colombiana, mas ele pertence para o time chinês, né, para o Shenzhen, da China. Ele também está emprestado para o River Plate e nessa temporada ele fez 28 gols, 28 jogos, com 6 gols marcados e 2 assistências. Pessoal, se vocês estiverem ouvindo buzina aí, desculpa, porque eu moro em frente a uma avenida aí e é complicado, tá? Então aí o Santos está tentando também a contratação aí do Juan Quintero, né, um meio-campista. O Santos que não tem um meio-atacante, então o Rueda está tentando aí de qualquer jeito a contratação de um meio-campista aí ofensivo, tá? Hoje também teve a apresentação do Lisca Doido, ou só Lisca, né? Ou Doido do Peixe. A gente não sabe. Mas eu peguei aqui algumas frases dele, né? Porque foi quase uma hora de entrevista. O Lisca que chega aí com o seu auxiliar técnico, né? Que é o Mário Han, e o preparador físico André Volpe, tá? E ele foi aí perguntado, né, sobre permanência no Santos, né, que deram exemplo aí de clubes europeus, né, que ficam anos aí com os técnicos. Ele deu a seguinte declaração: nós não somos a Europa, em que o Klopp fica... Vamos lá. Nós não somos a Europa, em que o Klopp fica 5 anos para ganhar um título. Me deixa aqui 5 anos. Se tu me deixar aqui 5 anos, isso aqui vai voar. Mas sei que não vou ficar 5 anos. Lisca Doido aí realmente tem um parafuso meio solto aí, né? Tá falando aí que se deixar ele 5 anos aí, o Santos vira a máquina, ele vai fazer o Santos voar, né? É bem complicado de um treinador ficar 5 anos aqui no Brasil. Então, dá uma segurada aí, Lisca. E outro dia ele foi questionado aí sobre o apelido do Doido do Peixe, né? E aí, né, essa foi a última resposta dele da coletiva dele, e ele respondeu: não rasgo dinheiro, não como grama, e vocês não vão me ver nu na praia de Santos. Os Lisca doido mesmo. É legal a entrevista desses caras assim, porque a gente dá bastante risada. Se vocês puderem acompanhar depois na íntegra aí, ele fez aí imitações do Mano Menezes, do Cuca, fez a galera aí se divertir aí na coletiva de imprensa, tá? Agora vamos falar aí sobre um caso que repercutiu aí, surgiu ontem, né? Que o Ministério Público acusa o Santos de exploração infantil, tá? Gente, eu vou até ler a matéria aqui, a matéria é do GE, tá? Eu vou ler a matéria inteira para ficar um entendimento mesmo, para que não fique partes soltas, né? Com o disse e não disse, tá? Então, assim, a matéria é do GE, tá? Então, eu vou ler o seguinte. O Ministério Público do Trabalho de São Paulo entrou com uma ação contra o Santos em que acusa o clube de trabalho infantil, clandestino e exploração de menores de idade. Tá? O Ministério Público pede para que a Justiça encerre as atividades de todos os times
que tenham jogadores abaixo de 14 anos nas categorias de base do Santos. Caso contrário, o clube será multado em R$100 mil por dia. Olha isso, velho. A informação foi revelada pelo UOL e foi confirmada aí pelo GE. Tá? Na investigação do MP, ele afirma aí ter flagrado o trabalho infantil de 75 crianças e adolescentes menores de 14 anos das categorias sub-11 e sub-13 do Santos. Essas crianças aí trabalhariam, segundo o MP, né, com contrato de trabalho sem remuneração. Tá? O clube enviou aí uma nota oficial para a assessoria aqui do GE, né, que diz assim, abre aspas, o Santos Futebol Clube informa que o processo em questão corre em segredo de justiça. Por envolver atletas menores de idade, o clube apresentará sua defesa no prazo legal, motivo pelo qual não lhe é permitido fornecer maiores detalhes. As categorias de base do Santos Futebol Clube são reconhecidas como modelo para inserção de crianças e adolescentes através do esporte, para auxílio no desenvolvimento não apenas de atletas, mas principalmente de cidadãos aptos ao convívio em sociedade. Tá? Por fim, o clube reitera que segue rigorosamente a legislação desportiva vigente, o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Constituição Federal, e nega as absurdas alegações realizadas pelo Ministério Público do Trabalho, fecha aspas. Tá? Então, assim, essa daí é uma denúncia muito forte, né, muito pesada aí em cima do Santos. Então, o Ministério Público aí vai vir forte em cima do Santos para tentar provar que realmente está tendo exploração de menores, né? Eu não vou me emitir a minha opinião aqui sem nenhum dado, né? Porque cada um tem a sua versão, mas é uma acusação grave. Ainda mais o Santos, né? Do Santos que bem falando aí que é modelo de categoria de base, é mais modelo de desenvolvimento de atletas, né? Eu não sei como que é lá dentro, mas pelo que eu vejo, né? De atletas, qualidade técnica e tal. Então, isso daí é uma acusação muito forte aí do Ministério Público, que será investigada aí, e vamos ver aí o desenrolar desse pepino, né? O que vai ser, tá bom? Bom, pessoal, essas daí foram as notícias de hoje dos quatro grandes de São Paulo. Muito obrigado por você acompanhar aí até o final e um abraço. Valeu!